Ou de casa, se você é contra a greve dos professores do Instituto Federal e das universidades federais que está acontecendo no momento, cuidado com esse vídeo, porque a chance de você chegar ao final dele sendo a favor da greve é muito grande. E um outro alerta: se você não acredita que o Brasil vai ser capaz de ter uma educação pública de alta qualidade ali no horizonte, dependendo das escolhas coletivas que fizermos, dependendo da sua escolha também e do nosso coletivo. Se você acredita que a gente não é capaz, eu te convido a ficar nesse vídeo, porque eu vou mostrar com alguns números e com alguns argumentos que é perfeitamente possível a gente ter uma educação de altíssima qualidade, pública, gratuita, acessível aos 47 milhões de estudantes brasileiros no nível fundamental e básico. O que a gente precisa é coletivamente escolher, priorizar a educação e eu vou mostrar isso aqui com números. Essa semana eu fui muito impactado com um podcast do G1, disponível aí nas redes, sobre o peso do judiciário no funcionalismo público. Eles estão pleiteando um aumento agora, vai ter uma votação no Congresso, e esse aumento no judiciário vai aumentar um custo de 42 bilhões de reais por ano para o Brasil. Percebo que há muitas diferenças entre o funcionalismo público, desde aqueles que ganham muito bem e aqueles que ganham muito mal e trabalham com baixas condições. E aqui eu não estou falando mal contra os colegas do judiciário, não. Mas eu quero colocar a questão da educação aqui para a gente escolher prioridades. Lembrando que lá nesse podcast, que vocês podem assistir nas redes, está trazendo que o custo anual do judiciário no Brasil é de 160 bilhões de reais. E, claro, tem toda a sua importância. Mas vamos falar agora de educação. Sabe quanto custa as universidades federais brasileiras, todas? Essas com uma educação de altíssima qualidade, com pesquisa de ponta, em que a classe média e todas as outras classes fazem o máximo para os seus filhos entrarem nesses cursos públicos, gratuitos, de alta qualidade? Todas as universidades juntas anualmente, federais, custam 7 bilhões. De novo, o judiciário gasta 160 bilhões. Mas calma, que eu vou trazer outras comparações de números. Sabe quanto custa os institutos federais, que tem quase 700 campi no Brasil? Um campus, para quem não conhece, por exemplo, um dos campos, que é o que eu trabalho, que é o campus Cuiabá, do Instituto Federal do Mato Grosso, nós temos 5 mil alunos, nós temos 40 salas de aula, 70 laboratórios, e assim, claro, esse é um campus grande, mas a gente tem 700 campos espalhados no Brasil. Dentro dos institutos federais tem 1,5 milhão de matrículas de estudantes, 1,5 milhão de matrículas de estudantes, sendo que no mínimo 50% dessas matrículas é um nível médio ao ensino técnico, conectado, integrado ao nível médio, ou seja, um ensino médio de altíssima qualidade. Os institutos federais custam por ano para o povo brasileiro aproximadamente, atualmente, 2,2 bilhões de reais. Agora perceba, nos institutos federais, vou falar aqui especificamente dessa fatia grande desses estudantes, desse 1,5 milhão, que estão no ensino técnico integrado ao nível médio. No PISA, que é uma prova aplicada a mais de 180 países, uma prova para medir indicadores de qualidade na educação, que trabalha questões ligadas à matemática, à linguagem e às ciências. Nessa prova, o Brasil como um todo vai bem mal, né? Está bem abaixo dos países da OCDE. Mas se a gente isola só o Instituto Federal, esses quase 700 campi, nós temos um índice de qualidade muito perto.
dos 5 a 10 melhores sistemas de ensino do mundo. Ou seja, o Instituto Federal, com a verba que ele tem hoje, com as condições que ele tem hoje, que precisa melhorar, mas são condições acima da média da educação brasileira, mas ainda assim precisa melhorar, os salários dos professores e dos técnicos precisa crescer, e a greve diz respeito a isso. Esse Instituto Federal entrega um nível de qualidade perto, igual, semelhante aos melhores sistemas de ensino do mundo. Estou falando de Finlândia, estou falando de Alemanha. Eu vou pausar aqui e eu vou trazer uma reflexão. Qual teria sido a maior conquista da humanidade de todos os tempos? Qual seria a maior invenção da humanidade de todos os tempos? Eu não tenho a menor dúvida desta resposta. A maior invenção que a humanidade fez em todos os tempos é a educação pública de alta qualidade. Esse é um desafio que está posto para o mundo inteiro, e ele é possível. Hoje, apenas 10 ou 15 países conseguem um nível de altíssima qualidade na educação pública na escola mais perto da sua casa. Esses 10 a 15 países, eles fizeram essa conquista nos últimos 60, 70, 80, 100 anos de dedicação, a partir de muita luta dos professores, da sociedade como um todo, do nível de valorização, da construção de um Estado forte que é prioridade à educação. E é uma educação muito bonita, muito linda de ver, porque é na escola do seu bairro, perto da sua casa. Você tem uma educação de altíssima qualidade. E o filho do médico, e o filho do garçom, o filho do mecânico, o filho do pizzaiolo, todos eles estudam na mesma escola. E é uma escola de altíssima qualidade. Estou falando dos sistemas de ensino da Finlândia, da França, da Espanha, alguns poucos sistemas de ensino. Claro, são países com população muito menor que a do Brasil. E são países que têm um PIB per capita maior, ou seja, uma verba por pessoa, gera verba por pessoa maior e, portanto, pode investir na educação. Pois bem, voltemos ao exemplo do Brasil. Os institutos federais, com os seus quase 700 campi, 1,5 milhão de estudantes, custam 2,2 aproximadamente bilhões de reais ao ano. Esses números todos que eu estou trazendo são aproximados. Pesquisem aí os números exatos e vão ver que eu estou chegando perto desses números. O importante aqui é o argumento. Então, peraí, 1,5 milhão de estudantes, a gente gasta pouco mais de 2 bilhões de reais. Eu vou lembrar o aumento do judiciário, 42 bilhões de reais. Ou seja, só o aumento do judiciário tem 20 vezes mais o valor do custo de uma educação de altíssima qualidade para 1,5 milhão de estudantes. Eu vou trazer outros números. Nós temos no Brasil, na educação fundamental e básica, 47 milhões de estudantes no Brasil, sendo que 8 milhões desses estudantes são no ensino médio, 8 milhões aproximadamente, tá? Então perceba, desse 1,5 milhão de estudantes do Instituto Federal, claro, não são todos que estão no ensino médio, o Instituto Federal também tem ensino superior de alta qualidade, público e gratuito, e outros níveis de ensino. Mas para simplificar a conta, são 8 milhões de estudantes no ensino médio brasileiro, 1,5 milhão de estudantes nos institutos federais, com uma educação que a gente sabe que tem alta qualidade, pública e gratuita para esses estudantes. Não só porque tem indicadores como o PISA, porque você entra num campus, como eu disse, num campus desse como exemplo, como é o campus Cuiabá, são 40 salas de aula, 70 laboratórios, os estudantes aprendem fazendo projetos que vão à comunidade, que levam o saber acadêmico e profissional à comunidade, aprendem na comunidade, aprendem fazendo pesquisa,
aprendem fazendo visitas técnicas, aprendem com as artes, com os esportes, ou seja, é um campus que é uma mini sociedade e o estudante sai dali completamente transformado ao longo dos anos que ele passa aí. Pois bem, desse 1,5 milhão, se o Brasil em algum momento dissesse, Instituto Federal, vamos fazer com que você ao longo dos próximos anos atinjam os 8 milhões de estudantes do ensino médio. A gente precisaria de crescer entre 5 e 6 vezes o nosso tamanho, 5 a 6 vezes a quantidade de campi e 5 a 6 vezes o nosso orçamento, para a gente chegar em aproximadamente 13,2 bilhões de reais, correto? Eu vou relembrar o aumento que está sendo colocado para votação no Judiciário, 42 bilhões de reais. Talvez esses 40 aproximadamente, façam as continhas aí, aproximadamente umas 3 vezes o valor desses 13 bilhões para que o Instituto Federal nos próximos anos chegue aos 8 milhões de estudantes brasileiros no ensino médio. Mas eu vou além. E para parar de falar aqui só do judiciário, porque eu não tenho nada contra o judiciário, os colegas do judiciário merecem boas condições de trabalho, merecem um bom salário, porque a justiça é importante e são servidores em geral que se dedicam muito. Eu vou trazer outros valores. O Brasil de renúncia fiscal em 2024. Renúncia fiscal é aquilo que o povo brasileiro, através do governo, abre mão de recolher de imposto para incentivar alguns segmentos econômicos. Mas eu não estou falando aqui de pequenas empresas, para você abrir sua padaria, para você criar o seu pequeno e médio negócio, não. Estou falando de grandes negócios, de empresários que já são muito ricos, né? Como, por exemplo, os empresários do ramo de aluguel de carros. Procurem aí. Renúncia fiscal em 2024. 15,8 bilhões de reais. Ou seja, os institutos federais, de novo, eles custam hoje 2,2 aproximadamente bilhões de reais ano. Tá? Para chegar nos 8 milhões de estudantes brasileiros, para a gente ter um ensino médio de altíssima qualidade entre os melhores do mundo, a gente precisaria crescer de 5 a 6 vezes e a gente custaria 13,2 aproximadamente bilhões de reais. Só este ano, o que a gente, povo brasileiro, renunciou de imposto para privilegiar alguns poucos segmentos econômicos já muito ricos, esse valor é maior do que daria para o Instituto Federal chegar a todos os estudantes do ensino médio. E eu vou mais. Quando a gente fala em orçamento secreto, que são as emendas destinadas, tem basicamente 3 tipos, a emenda de comissão, a emenda de bancada e a emenda individual. Em 2024, serão aproximadamente 53 bilhões de reais. É claro, uma parte dessas emendas é bem aplicada. Mas por que elas chamam secreta? Porque de uns anos para cá, a gente não sabe como essas emendas são aplicadas, não precisa haver exatamente transparência. E nem sempre elas são aplicadas em saúde lá no município e em educação. A gente já viu, já tem estudos mostrando que uma boa parte dessa emenda foi para comprar eleitores, foi para fazer ponte super manufaturada, ou seja, há um problema grave com esse orçamento secreto, certo? 53 bilhões de reais. Para o Instituto Federal chegar a todos os estudantes do ensino médio, a gente precisaria de 13 bilhões, pouco mais de 13 bilhões. Só o orçamento secreto são 53 bilhões de reais. Então, eu vou fazer uma conta rápida. Se a gente juntar renúncia fiscal, mais ou menos 16 milhões, mais o orçamento secreto, 53 milhões, nós estamos falando em 60 bilhões, nós estamos falando em 68 bilhões de reais, certo? 68 bilhões de reais. Lembra, eu não estou falando mais aqui do judiciário. Claro, os colegas do judiciário podiam
nos ajudar a fazer essa escolha coletiva enquanto povo brasileiro e dizer, eu espero, eu aguardo um pouco mais com o meu aumento, né, o aumento que vai gerar 42 bilhões ao ano, eu aguardo um pouco mais para que o Brasil cresça a sua educação pública e gratuita e chegue a todos no ensino médio. Né? Ele precisaria abrir mão de pouco mais de 10 bi deste aumento. Mas, voltando aqui àquele argumento final, 68 bilhões de reais é a soma da renúncia fiscal e do orçamento secreto. Tá? Agora, eu vou fazer a conta de quanto custaria para os institutos federais não somente chegar ao ensino médio, mas esta qualidade que eu descrevi um pouco e que o PISA reafirma que nós temos qualidade dos melhores sistemas de ensino do mundo, para chegar com essa qualidade aos 47 milhões de estudantes, é agora que vem a paulada. Sabe quanto custaria? A gente precisaria crescer mais ou menos 31 vezes, tá? Sabe quanto custaria? Aproximadamente 68 bilhões de reais. Exatamente o valor que hoje a gente gasta de renúncia fiscal e orçamento secreto. Então, educação pública de alta qualidade é uma escolha que nós estamos fazendo hoje, amanhã, toda semana e sempre. Se você der condições a professores, a técnicos, boa estrutura, boa qualificação profissional, o professor e o técnico adequado para a função adequada, der uma boa relação entre professor e aluno, ao invés de trabalhar com 50, 40 alunos, professor trabalhando com 25, 30 alunos, uma boa carga horária para o professor, para não sobrecarregá-lo. Se você conseguir essa matéria-prima, dessa receita, vai sair ali na frente, na mão do educador brasileiro, uma educação de altíssima qualidade. O Instituto Federal não precisa ser o modelo, o único modelo. Mas o que eu quero dizer é que hoje no Brasil nós já somos altamente capazes de fazer uma educação pública de alta qualidade. E o Instituto Federal tem essa responsabilidade diante do Brasil, que é possível mostrar a partir do trabalho do servidor público, do imposto que o povo brasileiro paga, entregar, como a gente já entrega hoje a 1,5 milhão de estudantes, uma educação de altíssima qualidade. Veja bem, de novo, o impacto do aumento do judiciário anual vai ser 42 bilhões. Então é uma escolha que o povo brasileiro está fazendo, através do Congresso que você elegeu. Né? Então essa já é uma primeira escolha. Judiciário, daria para vocês esperar um tempinho e ao invés de ter 42 bilhões, vocês terem apenas 30 bilhões no aumento, que vai diminuir um pouquinho disso aí que vocês estão querendo, dessa fatia que vocês estão querendo, para a gente pegar e aumentar o Instituto Federal de 5 a 6 vezes nos próximos 5, 10, 20 anos e a gente assim chegar a todos os estudantes do ensino médio? Me parece, se isso fosse bem explicadinho, que a gente faria essa opção enquanto povo brasileiro com tranquilidade. Com tranquilidade. Mais ainda adiante, se a gente tivesse que fazer a opção de chegar com esse nível de qualidade aos 47 milhões de estudantes que hoje há no Brasil e aumentar os institutos federais em 31 vezes, ou seja, às vezes não aumentar o Instituto Federal, mas entregar esses elementos necessários para a educação de alta qualidade para todos os níveis, a creche, a educação básica, infantil, fundamental, nós precisaríamos crescer em 31 vezes esse orçamento que hoje é de 2,2 bilhões. E a gente chegaria a 68 bilhões de reais. Então eu pergunto a você, cidadão e povo brasileiro, você trocaria a renúncia fiscal de 16 bilhões em 2024, mais o orçamento secreto de 53 bilhões, que você não sabe o que está acontecendo com a maior parte desse dinheiro, está sendo usado por uma boa parte dos políticos para comprar os votos lá no curral eleitoral dele. Você trocaria essa soma de 68 bilhões
para que o Instituto Federal crescesse em 31 vezes o seu tamanho nos próximos 5, 10 e 20 anos, para ter educação pública de alta qualidade para todos os brasileiros. Colegas, cidadãos brasileiros, pais de estudantes do Instituto Federal, estudantes do ensino do Instituto Federal, imagina você crescer num país em que, independente da sua classe social, independente da profissão, independente da riqueza do seu pai, independente da sua cor de pele, independente da sua religião, você tem certeza que a educação mais perto da sua casa é de altíssima qualidade. E numa sala de aula estará sentado filho de ricos, classe média, pessoas mais pobres, de diferentes religiões e diferentes profissões, o filho do médico e o filho do garçom na mesma sala de aula, como acontece nesses 10 a 15 países que eu descrevi. Percebam que a educação é uma opção que a nação faz. E como a gente não faz esse debate qualificado como ele deveria ser, a gente não consegue fazer as escolhas. E é claro, essas escolhas não dependem só da gente. Se a gente desse um clique, fizesse uma votação na internet, mas não é só isso. Porque nós temos um Congresso Nacional, que nós precisamos ir lá pressioná-los, elegê-los corretamente. Nós temos governos municipais, estaduais, federais, que a gente precisa eleger corretamente. Educação precisa ser um movimento da sociedade, dos coletivos. E, portanto, você que chegou nesse vídeo e estava contra a greve é a maior ferramenta que nós temos nesse momento para a gente seguir entregando esse nível de qualidade que os institutos federais entregam, porque nós entregamos muita qualidade, mas nós estamos com os nossos salários defasados e muito defasados. Os técnicos precisam reestruturar a sua carreira porque eles estão abandonando. Vejam aí os números que saíram nas redes e nos meios de comunicação essa semana, a quantidade de professores que abandonou o concurso público nos últimos anos no Brasil. É absurda. Nas redes estaduais, nas redes municipais, o professor entra novo, apaixonado, com formação, querendo pesquisar, e alguns anos depois ele vai sendo triturado, ele vai sendo atropelado pelo excesso de carga horária, pela falta de condições, pelo sofrimento dos estudantes ali. Então, perceba que a escolha da educação pública de alta qualidade é uma escolha que o nosso país, o nosso coletivo de brasileiros precisa fazer. E se o Instituto Federal é capaz de entregar 1,5 milhão de estudantes, a gente consegue, enquanto nação, com educadores tão incríveis como temos, como referências tão incríveis como essa, como Paulo Freire, um dos maiores educadores de toda a história, que mais influencia sistemas de ensino mundo afora, inclusive esses sistemas de ensino que eu disse, desses países, esses 10 a 15 países que têm um sistema de ensino de alta qualidade. Então, perceba, apoiar a greve é fundamental, porque os institutos federais precisam continuar mostrando ao Brasil que é possível essa educação de alta qualidade. Nós gastamos 2,2 bilhões. E aí façam as contas. Alguém posta aqui as contas do impacto que esse aumento justo que os educadores estão pedindo nos institutos federais e nas universidades, esse impacto, obviamente, é muito menor do que esses 2 bi. Porque 2 bi é o gasto total com água, com luz, com laboratório, com viagem, com projetos, com qualificação dos professores, qualificação dos técnicos, computadores, com tudo. 2,2 bilhões. Só o aumento no judiciário vai gerar um impacto a mais de 42 bilhões no orçamento. Se juntar a renúncia fiscal com orçamento secreto, dão 68 bilhões de reais, que é o valor exato para que a gente conseguisse, por ano, entregar a mesma qualidade, os mesmos elementos, a mesma matéria-prima que os institutos federais entregam a 1,5 milhão de estudantes, que a gente poderia entregar a 47 milhões de estudantes brasileiros. E o Brasil será transformado para sempre. A gente será a maior nação educadora do mundo.
A Espanha tem 40 milhões de habitantes, nós temos 47 milhões de estudantes. Portugal tem 10 milhões de estudantes. A Finlândia, talvez o melhor sistema de ensino do mundo, 5 milhões de habitantes. Só o Brasil tem 47 milhões de estudantes. E se a gente conseguir em 10, 20 anos, a gente vai mostrar para o sul global inteiro que é perfeitamente capaz. Então, perceba a importância do Instituto Federal, a importância do Brasil, que pode liderar a transformação do sul global e transformar todo o planeta Terra. Então, sinceramente, se você era contra a greve, chegou nesse vídeo ainda contra, nós precisamos conversar mais. Nós precisamos trazer mais argumentos, tá? E os meus números, eles não são redondinhos, mas eles são muito próximos da realidade. Pesquise aí você mesmo. E nos apoie, estudantes dos institutos federais, outros estudantes. Nos apoiem familiares, porque essa greve ela vai acabar na segunda, na terceira rodada de negociação, com o aumento justo que o governo precisa dar para a gente. E a gente vai seguir cumprindo essa missão, de mostrar para o Brasil que a gente consegue entregar uma educação de alta qualidade, para que daqui 5, 10, 20 anos essa educação chegue a todos. Eu sou Júlio Rezende, professor, e o meu canal é para contribuir e Paulo Freirear a educação, contribuir com esses debates de uma educação pública de alta qualidade. Um abraço a todos.